O Tasmania Berlin foi o pior time da história do campeonato alemão, ficando 31 rodadas seguidas sem ganhar um joguinho sequer na temporada de 66. Pois o Schalke podia bater esse recorde. E ficou perto. Chegou a 30 jogos sem ganhar na Bundesliga. A série acabou no último sábado, com goleada e tudo. 4-0 no Hoffenheim. Faltou só uma rodada para que o time igualasse o Tasmania. E a vitória veio quase um ano após o último triunfo do time no campeonato. Hoje, a gente vai falar sobre a crise do Schalke. Mas antes de falarmos do Schalke, quem foi esse tal de Tasmania Berlin? Eu sei lá. Na verdade, a participação deste pequeno clube da capital alemã na primeira divisão foi toda acidentada. Pouco antes da temporada de 1966 começar, o futebol germânico se viu num escândalo. O Hertha Berlim pagava salários maiores do que os declarados à federação. Isso acarretou no rebaixamento do Hertha. Só que a federação alemã disse, é um time de Berlim? Nós não podemos perder um time de Berlim nesse contexto histórico. Queremos substituí-lo por outro berlinense. E assim foi. Puramente por política, um outro time de Berlim teria de substituir o Hertha na primeira divisão. E assim começou a saga para procurar um time berlinense para jogar a elite. Primeiro que o Karlsruhe e o Schalke, que foram rebaixados na temporada anterior, foram repescados e mantidos na primeira divisão. Que esquisito. E segundo que ficou definido que a primeira divisão teria 18 times, e não mais 16, como era até então. Esse número de 18 se mantém até hoje. Pela ordem na segundona, o primeiro convidado a subir foi o Spandauer, mas o clube acabou recusando o convite porque acreditava não ter estrutura para aguentar a temporada na Bundesliga. Assim, o terceiro colocado Tasmania Berlin ganhou de lambuja um presente, a vaga na primeira divisão. Isso faltando 2 semanas para a disputa começar. A estreia foi até boa, 2-0 no Karlsruhe, com 2 gols de Ulf Ingo Ulsbeck, artilheiro do time naquela temporada com 4 gols. Tudo isso? Só que o pesadelo começou depois disso. Ao total, o Tasmania fez 8 pontos, venceu só 2 vezes em toda a campanha e ficou 31 rodadas sem ganhar. A segunda vitória só veio na penúltima rodada. Até hoje, o pior desempenho da história da elite alemã. O Tasmania Berlin existe até hoje e joga a 5ª divisão, totalmente amadora. Recentemente, uma matéria da ESPN mostrou que os caras por lá não querem que o Schalke acabe com a fama do Tasmania de pior time do futebol alemão. A fama ajuda o TAS, segundo o executivo de futebol do clube, algo como o Ibis aqui no Brasil. O Ibis alemão tem boa parte dos recordes negativos da Bundesliga. Duvida? Menos vitórias, mais derrotas, menos gols marcados, mais gols sofridos, pior saldo, mais derrotas em casa, mais jogos seguidos sem ganhar, maior goleada sofrida em casa, menor público e único time que terminou uma campanha na elite sem vencer nenhum joguinho como visitante. Deu pra ver que o desafio do Schalke de ser pior que o Tasmania é bem complicado. Mas em ao menos um fator, os azuis reais de Gelsenkirchen estão se esforçando. O número de partidas seguidas sem ganhar. Mas o que aconteceu com o Schalke, hein? Bom, a crise não está só em campo, mas fora dele, como em boa parte de casos assim. Antes de mais nada, é bom dizer que não faz tanto tempo que o clube vivia em grandes disputas. Tanto que chegou até as oitavas da Champions League de 2019, quando foi eliminado tomando 7-0 do Manchester City. Antes disso, talvez você lembre que o Schalke venceu o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, em 2015, e foi vice-campeão alemão em 18. Um pouco antes, em 2011, levantou sua última taça na Copa Nacional. Mas a explicação pode estar justamente aí. O Schalke sempre gastou muito e foi tendo cada vez menos resultados. Mesmo as vendas do clube, que teve grandes nomes como Leroy Sané, Julian Draxler e Leon Goretzka, não salvaram as finanças. No meio de 2020, o bilionário Clemens Tönnies deixou de ter influência no clube após diversas polêmicas envolvendo falas racistas e condições sanitárias precárias na empresa de Tönnies, responsável por fornecer cerca de 20% da carne consumida na Alemanha. Sem a grana do bilionário, pagar a dívida de cerca de 200 milhões de euros parece um desafio enorme para os azuis reais. Algumas dívidas a curto prazo serão sanadas por um empréstimo do banco local.
Mas sabe como é que é esse negócio de empréstimo de banco, né? Durante o tempo que o futebol alemão ficou parado em meio à pandemia, os torcedores do Schalke pediram reembolso para que o clube devolvesse o dinheiro dos carnês pagos para a temporada toda. E o que o Schalke fez? Respondeu: envie-nos uma carta justificando que você realmente precisa do dinheiro. Isso mesmo, o Schalke dizia que não ia devolver a grana a menos que os torcedores provassem que precisassem daquele dinheiro. O pai dessa maravilhosa ideia, que era o diretor financeiro do Schalke, foi demitido depois disso. Dentro de campo, claro, os reflexos são notórios. Em menos de um turno, o time já está em seu terceiro treinador. Vitórias na elite? Antes de sábado, fazia tempo. A última tinha sido ainda em 2019 e 20. Mais precisamente em 17 de janeiro de 2020. 2-0 sobre o Gladbach. E o elenco, claro, não está nada unido. Em metade da temporada, 2 jogadores já foram suspensos por indisciplina. Um outro, o atacante Vedad Ibisevic, que era a esperança de gols do time, foi mandado embora por causa de um desentendimento com o auxiliar Naldo, aquele mesmo zagueiro. Com tudo dando errado em campo e com as dívidas cada vez mais apertando a corda no pescoço da diretoria, parece improvável que o Schalke escape da Bundesliga 2, de onde saiu pela última vez há quase 30 anos. E aí, o que você acha dessa crise toda do Schalke 04? Será que eles ainda conseguem escapar do rebaixamento nessa Bundesliga? Deixa aqui embaixo nos comentários. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like para ver mais vídeos.